Na aula de hoje nós vamos falar sobre sequência de números reais. Uma sequência de números reais é uma função real, ou seja, o contradomínio é o conjunto dos números reais, definida no conjunto dos números naturais. Essa função toma um número natural n e leva no número real x de n. Para cada n natural, x de n vai ser representado por x índice n, e ele é chamado de o enésimo termo da sequência. A sequência x é denotada dessa maneira aqui, ou dessa maneira aqui, ou ainda assim. Existe uma outra maneira de representar a sequência, que é a mais simples de todas, que é simplesmente escrevendo x índice n entre parênteses, sem ser necessário colocar aqui o índice n fora do parênteses. Então você pode denotar dessa maneira também. O que é importante observar? Que a sequência nada mais é do que uma função definida no conjunto dos números naturais e chegando no conjunto dos números reais. Toda função que é definida no conjunto dos naturais e chega no conjunto dos números reais é chamada de uma sequência de números reais. Aqui eu tenho um exemplo de sequência, que é a função que toma cada número natural n e leva no número real 1 sobre n. Aqui está o gráfico dessa função, ou o gráfico dessa sequência. Aqui um outro exemplo. A função x, definida no conjunto dos números naturais, que chega em R e é dada por 1 sobre 2 elevado a n. Então, x índice 1, que nada mais é do que a imagem do número natural 1, é 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 2. X índice 2, que é a imagem do número natural 2, é 1 sobre 2 elevado a 2, ou 1 sobre 4. E assim sucessivamente. Então, a sequência pode ser escrita dessa maneira aqui, ou aqui já colocando o valor de x índice n, que é 1 sobre 2 elevado a n, ou ainda dessa forma estendida aqui, colocando os termos da sequência de maneira explícita. 1 sobre 2 é o primeiro termo, é a imagem do 1. 1 sobre 4 é o segundo termo, é a imagem do 2. 1 sobre 8 é o terceiro termo, é a imagem do 3, e assim por diante. O enésimo termo da sequência é a imagem do n genérico, 1 sobre 2 elevado a n. E aí você coloca aqui 3 pontinhos para indicar que você tem aqui uma infinidade de outros termos na sequência. Aqui um outro exemplo de sequência. O enésimo termo da sequência é 1 sobre n. Você percebe aqui que o primeiro termo é 1, que é 1 sobre 1, o segundo é 1 sobre 2, o terceiro é 1 sobre 3, e assim sucessivamente. Então, o enésimo termo dessa sequência, que é denotado assim, x índice n, é 1 sobre n. E aí, então, a gente pode escrever a sequência dessa maneira aqui, 1 sobre n, entre parênteses, explicitando aqui que n é um número natural, ou de maneira reduzida, sem explicitar que n é um número natural, a gente pode simplesmente escrever assim. O importante é colocar entre parênteses para não confundir a sequência, que é representada assim, 1 sobre n entre parênteses, com o que se chama o termo geral da sequência, que é 1 sobre n sem parênteses. Aqui mais um exemplo, a sequência dada por menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. O enésimo termo da sequência é dado pela fórmula menos 1 elevado a n. De fato, perceba que o primeiro termo da sequência é menos 1 elevado a 1. O segundo termo da sequência, que é 1, é menos 1 elevado a 2. O terceiro termo, menos 1, é menos 1 elevado a 3. Por isso que, de modo geral, você pode dizer que o enésimo termo da sequência é menos 1 elevado a n. Essa sequência, então, pode ser escrita dessa maneira aqui, menos 1 elevado a n, entre parênteses, com n natural. E aí você pode omitir
esse n pertencente ao conjunto dos naturais na notação. Aqui, duas observações muito importantes. Não confundir a sequência xn com o termo x índice n. Veja que aqui você tem x índice n entre parênteses e aqui x índice n sem parênteses. Quando você coloca com parênteses assim, você está representando a sequência. Quando você coloca x índice n sem parênteses, você está representando o que se chama de o termo geral da sequência. Repetindo, não é obrigatório colocar n pertencente ao conjunto dos naturais para representar a sequência. Você pode simplesmente escrever assim, x índice n entre parênteses. Outra observação importante, não confundir a sequência xn com o seu conjunto imagem. Perceba que, como a sequência é uma função, então ela tem o seu conjunto imagem, como toda função. Você não pode confundir a função, que é a sequência, com o conjunto imagem da função. Perceba que o conjunto imagem da função, como o nome diz, é um conjunto. E a sequência não é um conjunto, a sequência é uma função. Por que que você não pode confundir isso? Por quê? Por exemplo, no caso do exemplo que nós vimos anteriormente, a sequência é dada pelos termos menos 1, 1, menos 1, 1, tem uma infinidade de termos. Aqui está sendo representada a sequência menos 1 elevado a n, ou a função menos 1 elevado a n. O conjunto imagem dessa função é composto por somente dois elementos, menos 1 e 1. Já a sequência tem infinitos termos. Mesmo que esses termos se repitam, menos 1 e 1 são infinitos termos. Outra diferença bastante importante entre a sequência e o conjunto imagem da sequência é que, como acontece com conjuntos, tanto faz a ordem que você escreve os elementos. Eu posso escrever esse conjunto imagem de x dessa forma como está aqui, ou também posso escrever assim, trocando a ordem, 1 primeiro e menos 1 depois. Quando você escreve um conjunto, tanto faz a ordem dos elementos. Já no caso de sequência, faz toda a diferença mudar os termos de posição. Por exemplo, se eu escrever a sequência 1, menos 1, 1, menos 1, e assim sucessivamente. Não é a mesma sequência de cima. Por quê? Porque em cima eu vejo que o primeiro termo é menos 1. Qual é o significado disso? O significado disso é que a imagem do número natural 1 é menos 1, no caso dessa sequência. Já no caso da segunda sequência, como o primeiro termo é 1, isso significa que a imagem do número natural 1 é 1, é o número real 1. Então veja como são sequências diferentes. A primeira tem como imagem do 1 o menos 1, e a segunda tem como imagem do 1 o próprio 1. No caso da primeira sequência, a imagem do número natural 2 é 1, porque é o segundo termo da sequência. Já na segunda sequência, a imagem do 2 é menos 1, porque menos 1 agora é o segundo termo da sequência. Então, no caso de sequência, faz toda a diferença você trocar a ordem dos termos. E no caso de conjuntos, não. Então, você não pode confundir a sequência xn com o seu conjunto imagem. Agora nós vamos trabalhar com a ideia intuitiva de limite de uma sequência. Lá no cálculo 1 a gente estudou limite de função real. Como toda sequência é uma função real, faz sentido pensar em limite de sequência. Imagina que você tem uma sequência xn que converge para um número real a. Isso se denota dessa maneira aqui, ó, limite de xn é igual a a. A é um número real. Aqui, às vezes, você coloca n tendendo a mais infinito e às vezes não. Não é obrigatório, porque fica subentendido que n tende ao infinito. Outra notação que se usa, muito comum, é essa aqui. X índice n converge para a. Aqui a é um número real que é chamado de o limite da sequência xn. Vamos entender agora intuitivamente o que significa dizer
que a sequência xn converge para o número real A. Então aqui eu tenho o sistema cartesiano ortogonal, tenho aqui o conjunto dos números naturais, que é o domínio da sequência. Aqui eu tenho os termos da sequência, que são os pontos da imagem da sequência, x índice 1, que é a imagem do número natural 1, x índice 2, por exemplo, aqui embaixo, que é a imagem do número natural 2, x índice 3 é a imagem do 3 e assim por diante. Vamos tomar o A como um número real, então ele vai estar aqui no eixo vertical, vou representar ele aqui. O que significa dizer que a sequência converge para A? Os termos da sequência devem estar cada vez mais próximos do A à medida que o n aumenta. E é mais ou menos essa a ideia. Mais especificamente, de maneira mais rigorosa, isso vai significar o seguinte, que dado qualquer intervalo aberto com centro no A, por exemplo, se eu tomar esse intervalo aberto aqui com centro no A, todos os termos da sequência a partir de algum índice vão estar dentro desse intervalo. Se eu tomar um outro intervalo com centro no A, menor do que esse que eu tomei agora, por exemplo, esse intervalo aqui, com um raio bem pequeno, com centro no A, vai acontecer a mesma coisa. Todos os termos da sequência a partir de um certo índice, que provavelmente não vai ser o mesmo índice do caso anterior, vão estar dentro desse intervalo aqui. Não importa o quão pequeno é esse intervalo com centro no A. Se limite de xn é A, então, seja qual for o intervalo que eu tomar com centro no A, por menor que ele seja, todos os termos da sequência xn vão estar dentro desse intervalo para n suficientemente grande. Ou seja, eu posso escrever assim: qualquer que seja o intervalo aberto centrado em A, todos os termos xn da sequência xn pertencerão a esse intervalo para n suficientemente grande. Por exemplo, dado esse intervalo aqui com centro no A, vai existir um índice n0, tal que todos os termos da sequência xn com índice maiores ou iguais que n0 vão estar aqui dentro desse intervalo. Eu não sei quem é n0, mas eu sei que existe. Por exemplo, pode ser 779. Então, x índice 779 vai estar dentro desse intervalo, x índice 780 vai estar dentro desse intervalo, x índice 781, x índice 782 e assim sucessivamente. Todos os termos com índice maior que 779 vão estar dentro desse intervalo. Se eu tomar um outro intervalo com centro no A, vai existir um outro número natural, que não vai mais ser o 779, provavelmente vai ser, por exemplo, 1 milhão, tal que todos os termos da sequência com índice a partir de 1 milhão vão estar dentro daquele novo intervalo. Então essa é a ideia intuitiva de xn convergir para A. Vamos ver agora a definição formal. Sejam A um número real e xn uma sequência em R, ou seja, uma sequência de números reais. Disse que A é limite de xn quando para todo número real epsilon existe um índice n0, tal que para todo n natural, se n é maior ou igual que n0, então o módulo de xn menos A é menor que epsilon. Qual é o papel do epsilon aqui? Como que eu posso fazer a correspondência entre esse epsilon e o que nós vimos agora há pouco aqui nesse caso? O epsilon nada mais é do que o raio do intervalo com centro no A. Perceba que na definição de limite de sequências não aparece o termo intervalo, como eu escrevi aqui, intervalo aberto centrado em A. Faz-se referência a um epsilon maior do que zero. Esse epsilon vai estar representando o raio do intervalo. Então, em vez de falar em intervalo, explicitamente o que se faz na definição é falar em raio, falar num epsilon maior do que zero, que está representando o raio do intervalo. Vai existir um índice n0, tal que se n é maior ou igual que n0, então o módulo de xn menos a é menor que epsilon. Esse módulo de xn menos a menor que epsilon pode ser interpretado assim: a distância de xn
até A é menor do que epsilon. Então você já sabe que módulo da diferença de dois números pode ser interpretado geometricamente como a distância entre os dois pontos que correspondem a esses números. E escrevendo em linguagem simbólica, na linguagem da lógica matemática, pode ser resumido dessa forma aqui. Para todo epsilon maior do que zero, existe um n0 natural, tal que para todo n natural, se n é maior ou igual que n0, então módulo de xn menos a é menor que epsilon. Ou seja, aqui eu posso interpretar essa frase aqui dizendo que, dado qualquer intervalo aberto com centro no A, xn vai pertencer a esse intervalo para n suficientemente grande. A partir de um índice n0, todos os termos da sequência xn, com n maior ou igual que n0, vão estar dentro do intervalo com centro em A e raio epsilon. Então as notações que se usam são essa aqui, ou essa, ou ainda de maneira mais simples, essa aqui. Então aqui você tem uma observação que traz aqui explicitamente o que eu comentei agora há pouco, que dizer que módulo de xn menos a é menor que epsilon é o mesmo que dizer que xn é maior que a menos epsilon e menor que a mais epsilon, o que por sua vez é o mesmo que dizer que xn pertence ao intervalo aberto a menos epsilon, a mais epsilon. Essa notação aqui é uma notação comum para esse intervalo aberto, V e entre parênteses A, epsilon. Então isso aqui muitas vezes também é chamado de vizinhança aberta de A, ou bola aberta de centro em A e raio epsilon. Assim, dizer que o limite de xn é A significa que todo intervalo aberto de centro em A contém todos os termos xn da sequência, exceto possivelmente para um número finito de índices, a saber, aqueles índices n menores que n0. Como todos os termos xn da sequência com n maior ou igual que n0 vão estar dentro desse intervalo, só quem pode não estar dentro desse intervalo são aqueles termos xn com n menor que n0. Então, fora do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, você vai ter uma quantidade finita de termos da sequência. Sempre que falar que a sequência é convergente, está dizendo que existe o limite da sequência. Quando não existe esse limite, disse que a sequência é divergente. Aqui eu tenho o gráfico de uma sequência, a imagem do 1 é o x índice 1, está aqui. A imagem do número natural 2 é o x índice 2, um número real, está aqui. A imagem do 3 é o x3, está aqui, e assim por diante. Agora vamos imaginar que o limite dessa sequência é A. Xn converge para A. Então eu já sei que todos os termos dessa sequência vão estar dentro desse intervalo a partir de um certo índice. Todos os termos xn vão estar aqui dentro, a partir de algum índice. Eu vou aqui fazer uma faixa centrada em A, com raio igual ao raio desse intervalo aberto que eu tomei. E o que eu sei dizer? Eu sei que existe um n0, que existe em função do raio desse intervalo. Vamos supor que esse n0 está aqui, um certo número natural, n0, tal que xn0 está dentro dessa faixa. E o xn0 mais 1 também vai estar dentro dessa faixa. E o xn0 mais 2 também. xn0 mais 3, xn0 mais 4 e assim por diante. Todos os termos da sequência vão estar dentro dessa faixa para n suficientemente grande. Uma quantidade finita de termos da sequência pode não estar dentro da faixa. No caso do meu desenho, eu já sei que o x1 está fora, o x2 está fora, né? Porque olhando aqui para o gráfico da função, eu vejo que o ponto 1x1 e o ponto 2x2 estão fora daquela faixa. Você percebe que é uma quantidade finita de termos da sequência que está fora do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Então aqui eu tenho o a mais epsilon aqui, e aqui embaixo a menos epsilon. Qualquer que seja o intervalo aberto que eu tomar com centro no A, vai existir um n0
tal que todos os termos da sequência vão estar dentro do intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, para n maior ou igual que n0. O n0 depende do epsilon. É isso que significa dizer que xn converge para A. Vamos agora ver que o limite de 1 sobre n é zero. Aqui eu tenho o gráfico da sequência 1 sobre n. Olhando para o gráfico dela, eu percebo que xn está convergindo para zero. O x1 é 1 sobre 1, que é 1, está aqui. O x2 é 1 sobre 2, está mais ou menos aqui. O x3 é 1 sobre 3, está mais próximo do zero, e assim por diante. À medida que n cresce, 1 sobre n vai se aproximando cada vez mais do zero. E se aproxima do zero tanto quanto eu queira, basta tomar n suficientemente grande. Por exemplo, eu vou tomar agora um certo intervalo com centro no zero, esse intervalo aqui. E vou fazer uma faixa com o raio igual ao raio desse intervalo. Uma faixa horizontal com centro no zero. O que eu percebo? Eu percebo, olhando para o gráfico da sequência, que todos os termos da sequência vão estar no intervalo 0 mais epsilon, 0 menos epsilon, a partir de um certo índice. Nesse caso do meu desenho, eu percebo que a partir do índice 2, todos os termos da sequência vão estar dentro do intervalo. O x2, o x3, o x4 e assim por diante. O único que não está no intervalo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon é o x1, que é o 1. Caiu aqui fora do intervalo 0 mais epsilon, 0 menos epsilon. Se eu diminuir o valor do epsilon, provavelmente vai aumentar o valor do n0. Se eu tomar um epsilon bem pequeno, por exemplo, um epsilon agora bem pequeno, tomar então agora a faixa com centro no zero e com esse valor de epsilon como raio, menor do que o epsilon anterior, então agora eu vejo que o n0 não é mais o 2. O x2 está fora do intervalo 0 menos epsilon para esse novo epsilon, 0 mais epsilon. O x2, que é 1 sobre 2, está fora desse intervalo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, para esse novo epsilon. Eu posso chamar esse novo epsilon de epsilon linha. Então veja que no caso anterior, o n0 era 2. Já nesse caso aqui, o n0 é 4. A partir do x4, todos os termos da sequência estão no intervalo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon. Mas o fato é que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um n0, tal que se n for maior ou igual que n0, então xn vai estar no intervalo 0 menos epsilon, 0 mais epsilon, ou, em outras palavras, a distância de xn até zero é menor do que epsilon. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe esse n0 natural.